Na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele disse: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Fazendo uma breve análise desse versículo, a primeira coisa que nos chama a atenção é Paulo dizer que ele não se envergonha do Evangelho. Jesus disse em Marcos capítulo 1, no versículo 15, Jesus disse assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Jesus ele estava para ser elevado aos céus, ele disse aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E aqui Paulo diz que não se envergonha do Evangelho. O Evangelho significa boa notícia. O Evangelho da salvação significa a boa notícia da salvação. Qual é a boa notícia da salvação? É que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E nós não devemos nos envergonhar dessa mensagem, porque, como Paulo diz aqui, porque essa mensagem é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus disse que aquele que crê será salvo, e quem não crer será condenado. É necessário nós entendermos que a mensagem do Evangelho é uma mensagem transformadora, é uma mensagem que traz nova vida, porque ela é uma boa notícia, ela é uma boa nova, a boa nova da salvação, que traz novidade de vida para quem tem experiência do novo nascimento em Jesus Cristo. É por isso que nós devemos nos orgulhar do Evangelho, devemos ter orgulho do Evangelho, porque o Evangelho é uma mensagem que transforma vidas que estão abatidas, vidas que estão destruídas, vidas que estão sem esperança, e ouvem a mensagem do Evangelho, e essa vida é renovada, e esta vida é impactada pelo poder da palavra de Deus. Paulo disse: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. No grego aqui, esse também do grego, nós podemos entender que aqui Paulo ele está falando a respeito dos gentios. Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não são judeus. Então, primeiro para o judeu e também para o grego. Isso mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Isso mostra que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, meu amigo, minha amiga, fique com esta mensagem no seu coração. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, trazendo o entendimento de que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, que Deus não faz acepção de pessoas, para que nós possamos deixar a palavra de Deus entrar em nosso coração e transformar as nossas vidas, nos moldar e nos mudar de acordo com a vontade de Deus, nos limpar. Jesus disse para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, para nos libertar. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E na oração sacerdotal, Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse versículo mostra que a palavra de Deus, que o Evangelho,
é também um instrumento de santificação. Que nos limpa. É um instrumento que nos limpa. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos limpa, nos santifica. Ela limpa o nosso pensamento, ela limpa as nossas atitudes. Ela é uma lâmpada que mostra o caminho por onde nós devemos andar. É uma lâmpada que mostra onde eu estou caminhando e se esse caminho que eu estou escolhendo é um caminho perigoso, se esse caminho que eu estou escolhendo é um caminho de morte. A Bíblia nos alerta a respeito disso. Um caminho de morte, um caminho perigoso, um caminho de armadilhas, onde tem o laço do passarinheiro para pegar aquele passarinho que está tão despercebido, tão desapercebido, tão desatento. E assim também aquele que está sem meditar na palavra de Deus, ele está como aquele passarinho, ele vai sendo atraído por uma atração, por algo que ele acha desejável, algo que o atrai, até que ele é levado para a armadilha e então ele é preso, ele é aprisionado. E muitas vezes é isso que o inimigo faz, ele prepara coisas que nos atraem, para nos levar para o precipício, para nos levar para um laço de morte, um laço de problemas, um laço de algo ruim que vai acontecer. Mas quando nós confrontamos com a palavra de Deus, aquilo que nos está proposto, e você vê, olha, eu recebi essa proposta, mas essa proposta não está de acordo com a palavra de Deus, então eu vou obedecer à palavra de Deus. É lâmpada que ilumina o nosso caminho. O Evangelho é a mensagem da salvação em Jesus Cristo. O Evangelho é a única mensagem que traz para o homem a mensagem de salvação, a mensagem de transformação, a mensagem de um novo nascimento, de uma experiência de salvação com Jesus Cristo. O Evangelho é a única mensagem que revela o plano de salvação elaborado por Deus. O plano de salvação que culminou com a morte de Jesus na cruz do Calvário para nos salvar. Nós que estávamos separados de Deus, mas em Jesus Deus reconciliou consigo a humanidade. Em Jesus Deus disse, olha, eu quero você de volta. Mas é interessante nós entendermos que a salvação eterna, ela é composta de uma ação dupla. Existe uma ida e uma volta. Deus já fez a parte dele quando Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Agora nós devemos fazer a nossa parte, que é tomar a decisão de reconhecer que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E essa decisão é uma decisão pessoal, é individual. Cada pessoa vai tomar essa decisão pessoal e vai ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Aceitar Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador é algo que cada um de nós precisa fazer para ter a experiência da salvação. Deus já fez a parte dele. Agora é necessário que a gente corresponda. Como fazemos isso? Confessando Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador e crendo que Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo.